Olá, eu sou Marcos Valério XR. Hoje é o dia 2 de fevereiro de 2020, uma bela data simétrica 02022020. Mas eu vim aqui para apresentar um material que foi gravado no dia 26 de setembro de 2019, uma entrevista que eu dei na Rádio Sintel sobre privatização, especificamente da CAESB. A entrevista já está publicada no site, no canal da Sintel, eu vou linkar para lá, mas eu justifico essa republicação porque eu fiz uma edição pessoal, no que eu isolei só as minhas respostas, uma vez que tem outro entrevistado lá também. Então, a entrevista original tem mais de 1 hora, essa aqui está bastante reduzida, e eu cortei apenas algumas partes das minhas falas que respondiam ao outro entrevistado, e ficou bastante compacto, mas enxuto, e eu acho que o tema ainda é de altíssima relevância, aliás, não deve sair de relevância tão cedo, e espero que vocês gostem do material. Olá pessoal, estamos iniciando o nosso programa aqui na Rádio Sintel. Um abraço para você, bom dia a todos os nossos amigos internautas. Você que nos acompanha a partir de agora, muitíssimo obrigado pela audiência e pela sintonia. Está no ar a edição de número 119 do nosso programa. Hoje nós vamos entrevistar o diretor do Sindicato dos Trabalhadores da CAESB, Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, Marcos Valério Xavier Reis, que está aqui com a gente. Nós vamos conversar sobre a possibilidade, a ideia de se privatizar a CAESB aqui no Distrito Federal. Cumprimentar meu entrevistado. Tudo bem, Marcos? Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer esse convite, é uma honra comparecer aqui. Acho até que numa rádio, acho que é a primeira vez que eu dou uma entrevista. E legal. Nas primeiras palavras que eu gostaria de colocar, falar um pouco sobre mim, né? Eu sou funcionário da CAESB desde 2010, apesar de que eu já tinha um contato com a empresa, porque minha esposa já era da empresa. E eu me tornei diretor, primeiro delegado sindical, posteriormente diretor de base. E o principal motivo pelo qual eu decidi me envolver com o sindicato foi o combate à privatização. Que de uma certa forma começou a ser reativado esse assunto de 2002 para 2013, até que o senhor Michel Temer, logo após assumir, reativou o Programa Nacional de Desestatização, que estava em banho-maria desde o começo do governo Lula. Né? Perfeito. Marcos, vamos começar dizendo como é que é hoje a situação financeira da CAESB, porque nessa história de privatizar tem sempre a máxima, né? Diz que não presta, não funciona, não atende direito, que dá prejuízo, para favorecer a ideia de se privatizar. Como está hoje a saúde financeira da empresa? Perfeito. A saúde da CAESB está muito bem, obrigado. A empresa está completamente em dia com suas contas. Todas as dívidas que ela tem são essas dívidas normais com investimentos que toda empresa faz. Você tem um prazo generoso para ser pago. Então, ela não tem, nesse momento, qualquer tipo de crise financeira. Isso já foi exaustivamente demonstrado pelo Sindágua em audiências públicas e há muito material disponível no site, inclusive até para a própria CAESB, que tem recentemente publicado algumas notas. Você pode observar isso claramente. Não há essa questão financeira de urgência, isso é um discurso completamente inverídico. Inclusive, eu até destacar, como o colega colocou aqui, que o governador Ibanez, ele se acentuou na contradição de posturas, onde na campanha ele foi muito enfático que não privatizaria nenhuma empresa pública, e assim que assumiu está sendo extremamente enfático nessa campanha da privatização, e o mais grave, num determinado momento, ele inclusive faltou com a verdade ao se colocar publicamente dizendo que a empresa era ineficiente, que a empresa estava quebrada, inclusive fazendo acusações de extremamente baixo nível, que inclusive geraram constrangimento dentro do próprio GDF e na Câmara Legislativa. Então é importante frisar isso, que esse discurso do governador foi completamente desconstruído. Nós conseguimos colocar na Câmara Legislativa toda a exposição das contas da empresa, de modo que é indefensável essa afirmação de que a CAESB está quebrada. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de colocar. Agora, Marcos, além desse trabalho que vocês estão fazendo de procurar o Legislativo, que é a Câmara Legislativa do Distrito Federal, que tipo de trabalho o Sindágua tem feito para conscientizar a população de Brasília dos danos que significa privatizar a CAESB? Perfeito. A gente tem promovido uma série de ações de panfletagem em locais públicos. O último, por exemplo, em larga escala, foi na própria 7 de setembro,
que foi desde a torre de TV até a rodoviária, além de áreas mais movimentadas nas demais cidades, onde reúne o grupo de trabalhadores, não só diretores do sindicato, mas trabalhadores da empresa também, para fazer essa ação voluntária de você ir procurando a população e esclarecendo, não só com panfletos, mas com discurso. Ou seja, é uma abordagem direta com a população em si. E eu gostaria de frisar que também é importante notar que, apesar da massiva campanha midiática do governo federal, inclusive, pela privatização, a grande maioria da população continua contra privatizações. E isso não só no Brasil, no mundo inteiro é assim. E isso é interessante porque, de uma certa forma, mostra que a população sentiu os efeitos da privatização. Ela conhece, nós temos experiências, e a nossa experiência nesse sentido não é boa. Uma coisa que eu também gostaria de chamar a atenção é para o aspecto não apenas local dessa situação. Afinal, a política privatista, encabeçada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, ela evidentemente tem um caráter nacional, né? E isso está inserido dentro de um contexto global de tendência de cada vez mais transferir os recursos públicos para o setor privado, e não só o setor privado local, o setor privado internacional. A ideia da privatização da CAESB não é nem sequer vender para uma empresa do Brasil, não, é abrir o capital na Bolsa de Valores para ser especulado por investidores do mundo inteiro. Ou seja, é uma coisa que efetivamente vai beneficiar grandes especuladores financeiros que têm grandes fortunas e fazem investimentos em diversas bolsas de valores ao redor do mundo. Esse pessoal não tem qualquer compromisso com a nossa situação local. Por quê? Porque o investidor que comprar ações em grande quantidade da CAESB, ele vai ter um lucro rápido. E se depois a empresa desandar, a empresa depois de privatizada desandar, tiver que ser reestatizada, tiver qualquer problema, o investidor não tem nenhum problema com isso. Ele pega o dinheiro dele e vai investir em outro lugar. Portanto, desse ponto de vista de financiarizar cada vez mais a coisa pública, os verdadeiros responsáveis por essa política têm um total desprezo da situação prática da população. Se aqui tiver uma crise de saúde, se tiver uma crise econômica, não importa para quem está defendendo esse modelo privatista. Isso que eu quero deixar bem claro, não é só uma questão local. E os interessados nisso não estão preocupados com o nosso bem-estar. Agora, Marcos, como é que estão hoje a questão dos mananciais, das reservas, né? De Corumbá, Santa Maria, como é que está? E agora melhorou um pouco porque começou a chover em Brasília, né? Foram várias semanas aí com muito sol, muito calor, né? Em primeiro lugar, um outro ponto muito interessante de se colocar é que a CAESB ela serve de uma referência não só para a população do DF, não só para o Brasil, mas ela tem uma relevância até mesmo mundial. Por quê? Porque o Brasil é o país com o maior potencial hídrico do mundo. As maiores reservas de água doce estão no Brasil. É bom frisar que, apesar do planeta ser 75% coberto de água, a maior parte dessa água não é potável, que é água salgada. Na verdade, a água doce do mundo, cerca de 2% de toda a água no mundo é doce. E dessa água doce, a maioria está presa em geleiras, tem aquíferos inacessíveis. A quantidade de água doce facilmente acessível não chega a 1% no mundo. E o Brasil nesse sentido, é de uma riqueza fabulosa. Então, os nossos mananciais aqui merecem ser respeitados não só por uma questão de segurança hídrica, mas também de exemplo do mundo. A gente tem que dar exemplo de como tratar a nossa água. Aqui no DF, como foi colocado, nós passamos por mais de 100 e poucos dias de seca, né? Então já começou a ter um problema de abastecimento. Inclusive, nós tivemos nas últimas semanas algumas dificuldades aí que ainda estão sendo avaliadas, mas agora já está começando a melhorar. Mas, com relação à segurança hídrica do DF, a última crise hídrica exigiu uma readaptação e uma série de soluções já foram feitas, como, por exemplo, a nova ETA Paranoá, né, que tiraram diretamente do Lago Norte, com uma tecnologia nova de filtração por membranas, que já é referência mundial. E é importante frisar que essa crise hídrica foi superada pelo investimento público e pela CAESB pública. E interessante, mais ainda, é que durante essa crise hídrica foi o único momento que não se falou em privatização. Ou seja, você gosta de se vender a ideia da superioridade do setor privado, mas ninguém do setor privado deu as caras para vir se propor a ajudar na crise hídrica. Não, o investimento foi completamente estatal, totalmente público,
E nós conseguimos superar essa questão. Qual foi o valor desse investimento? É difícil de mensurar. Considerando os empréstimos que foram pegos pelo Banco Interamericano, só aí passou já de 1 bilhão. Aí. Bilhão, né? Sim. E uma vez terminado todo esse processo, uma vez colocado, superada a crise hídrica, imediatamente voltou-se a falar em privatizar. Ou seja, o padrão é sempre o mesmo. O Estado faz os investimentos, coloca o dinheiro, resolve o problema, aí o setor privado vem querendo tomar de conta. Esse foi o modelo que a gente viu, inclusive, nas telecomunicações. Depois de um investimento pesado na infraestrutura, que não foi contabilizado na venda, aí foi com dinheiro público, né? Investimento de dinheiro público. Dinheiro público. O FNT estava aí para isso mesmo. A gente, quando fala de CAESB, de água, eu fico imaginando aqui que o quanto é estratégico para o país e para o Distrito Federal essa questão da energia elétrica e da água. Como é que você pega, como é que um governo irresponsavelmente pega um bem público tão essencial para o país, como é o caso da água e da energia elétrica, e entrega na mão de empresários para faturar dinheiro? Porque, na verdade, o que eles querem é ganhar dinheiro com isso, né, Lula? Eu queria um comentário de vocês dois sobre isso. Esse grau de irresponsabilidade, né? De falta de patriotismo, falta de sentimento de nação, de país. Pois é, existem muitos aspectos dessa discussão que são mais complicados, mas esse é simplíssimo. O objetivo do setor privado é lucrar. Não tem como escamotear isso. O empresário não é filântropo, pelo menos não na atividade dele. Ele vem para lucrar. E o que acontece? Privatizar necessariamente, você não está privatizando somente a empresa pública, você está privatizando os seus recursos naturais também. Privatizar a CAESB é privatizar a água do Distrito Federal. E mais importante, você não está só entregando para o setor privado, você está entregando para a especulação financeira internacional. Então, isso é mais grave ainda. E, por outro lado, o objetivo de uma empresa pública é atender uma demanda que existe para isso. Se ela der lucro, ótimo. Se não der, ela vai ter que continuar funcionando do mesmo jeito, porque a população precisa de água. O objetivo da empresa pública não é esse. É esse. O objetivo da empresa privada é o lucro. Se ela lucrar, bem, se ela não lucrar, ela sai fora. E o Estado vai ter que reassumir novamente essa função. Ou seja, ela pode investir aonde dá lucro para ela. Exato. E as periferias, né? Que tem as famílias de baixa renda, várias cidades aqui do Distrito Federal onde não tem nem saneamento direito. Quer dizer, você acha que o empresário vai botar a grana dele lá nesse lugar? É bom lembrar que a CAESB já atende a grande maioria do Distrito Federal, maior parte, é um dos melhores níveis de alcance da rede hídrica do Brasil. Né? E, sim, opera evidentemente com déficit nessas áreas. Essas áreas onde tem uma grande inadimplência por carência da população, tem muitas vezes a água nem é cortada, apesar de ter uma série de pessoas que têm dívidas há muito tempo. Então você, sim, opera com prejuízo nessas áreas. E isso já é factualmente demonstrado em casos mais locais de privatização, como no Tocantins, por exemplo, e onde a empresa privada fica operando na parte lucrativa e as partes de cidades menores onde não dá lucro é remunicipalizada, passar de volta para o Estado. Por falta de investimento, inclusive. Um dos principais argumentos liberais a favor da empresa privada é a competitividade entre empresas. E no caso da água, é evidentemente que isso não é possível, vai continuar uma empresa única. Ou seja, vai deixar de ser monopólio estatal para ser monopólio privado. Não existe essa de construir várias empresas para concorrer na distribuição de água. E nem de energia elétrica. Colocando, qual o interesse em privatizar isso? Veja bem, toda atividade comercial ela tem um limite de venda. Você pode baixar o preço de determinados produtos ou subir o preço de determinados produtos, dependendo da sua demanda de mercado. Mas tem limites, tem uma série de produtos que não pode subir muito o valor, porque as pessoas simplesmente vão parar de comprar. Mas quando você tem um monopólio de um bem essencial, você não tem a opção de não utilizar água. Se começar a subir o preço da água, eu posso até reduzir um pouco o consumo, mas isso tem um limite. Se eu reduzir o meu consumo ao mínimo, eu vou ter que pagar água, não importa o valor que o camarada coloque. Então, é muito vantajoso para uma empresa, para um setor privado, explorar um bem monopolizado, que, apesar de que vai ter sempre uma regulação tentando conter os preços, mas o fato é que, uma vez privatizado, os preços sobem muito acima do que subiriam numa empresa estatal, e isso é muito claro, como ele citou,
na reestatização da água, vamos citar, por exemplo, a França foi uma das pioneiras na privatização de água, há mais de 20 anos. Privatizou a maior parte, inclusive, a primeira privatização ocorrida no Brasil, que foi na cidade de Limeira, em São Paulo, é de uma empresa francesa. E também foi uma das pioneiras na reestatização da água. Por quê? Porque deu péssimo resultado, inclusive, nas grandes cidades, inclusive em Paris. Paris reestatizou a água. E não só a França, vários países. Na Alemanha aconteceu a mesma coisa. Berlim reestatizou a água. Porque se demonstrou claramente que não é viável. O prejuízo para a população é muito grande. As tarifas aumentam muito, a qualidade do serviço não melhora. Na melhor das hipóteses, fica mais ou menos a mesma coisa, mas com aumento de tarifa. E em muitos casos piora efetivamente. Tanto que a privatização de saneamento, ela está sendo universalmente repudiada por todos os órgãos responsáveis, inclusive a ONU. Inclusive até o Vaticano está condenando a privatização de água. Ou seja, não há exemplos, simplesmente não há exemplos bem-sucedidos de privatização de água, de saneamento em geral, onde demonstra-se que tinha uma situação ruim, a empresa privatizou e melhorou. Não, esse exemplo não existe. Na verdade, a privatização em geral não existe, mas tem alguns que dá para escamotear. Sempre. Ô Marcos, fala pra gente vamos entrar um pouco nessa questão do tratamento do esgoto, porque a CAESB cuida disso também, né? Distribui a água, leva a água para o cidadão, mas tem todo um trabalho pesado, porque aí que são as obras que a população às vezes não vê, né? Porque os dutos, os canos, mas o tratamento do esgoto do Distrito Federal. Eu queria que se falasse desse trabalho que a CAESB desenvolve. Por isso a importância dela continuar pública como está. Pois é, colocou a função da CAESB não é apenas tratar de distribuir água, mas também tratar o esgoto. Você recebe o esgoto da cidade inteira nas estações de tratamento e você faz um processo bacteriológico para depurar aquilo e conseguir devolver de volta para a natureza. Ou seja, todo aquele procedimento, no caso aqui, por exemplo, do Brasil, tem a ET Sul e a ET Norte, a água, para ser devolvida para o Lago Paranoá, ela tem que passar por um rigoroso processo de tratamento que é extremamente dispendioso, inclusive até mais dispendioso que o tratamento de água. E tanto que já houve pessoas sugerindo a privatização apenas da parte de água, né, de fornecimento de água. Mas isso também já foi meio que teria que privatizar tudo. E aí é um problema, porque a questão do tratamento de esgoto definitivamente não é lucrativa. Vocês não têm nenhuma possibilidade de você lucrar nessa área. O que acaba subsidiando a produção, o tratamento de esgoto é a produção de água. Que água, pelo menos você vende água. Perfeitamente, perfeitamente. E aí, talvez, eu não sei se tem como colocar números aqui, mas um investimento muito alto financeiramente para a construção das estações de tratamento de esgoto. Sim, são mais custosas. Que tem todo um cuidado, né? E ainda mais tem um impacto ambiental muito maior também. Inclusive a fiscalização nesse sentido é maior. O risco de você causar um dano ao meio ambiente é muito grande. Um erro do procedimento lá pode gerar uma colocação de esgoto na natureza que vai causar um impacto ambiental extremo, se prejudicando até tratamento de água. Lembrando que agora a gente está com um esquema que a gente consegue pegar a água do Lago Paranoá. Claro que ela é captada num ponto muito distante do. Perfeito. Diante disso, existem duas coisas que são certas após a privatização. As tarifas vão subir e o desemprego vai aumentar. Porque, como ele colocou, infalivelmente, assim que uma empresa é privatizada, você promove uma demissão em massa. Aí existe muita propaganda negativa contra os funcionários de empresas públicas, dizendo que eles ganham muito. Tem um salário bom? Tem. É uma profissão extremamente qualificada, demora muito tempo para você ser treinado. E é uma coisa que você não tem muito como você, por exemplo, procurar emprego. Cara, só tem aquele local ali. Ou você vai procurar um emprego de saneamento de outro estado, ou não tem possibilidade. Mas o que é importante frisar é que esses funcionários, eles moram em Brasília, eles pagam suas contas em Brasília, eles movimentam a economia local e esse dinheiro que ele recebe é movimentado aqui. Numa privatização, essa demissão em massa, esse dinheiro que seria economizado não vai ser utilizado para ser reinvestido em nada, nem para baixar preço de forma alguma. Esse dinheiro vai ser embolsado pelos acionistas que assumirem o controle acionário da empresa. Ou seja, esse dinheiro vai para fora, vai para o exterior, ele não vai nem circular mais aqui dentro. O impacto é uma reação em cadeia. Significa pessoas desempregadas, pessoas que vão deixar de contratar serviços, que vão deixar de movimentar a economia local e com isso o comércio vai enfraquecer e vai gerar mais demissões. Não é à toa que um dos maiores problemas após a grande onda privatista de colo da FHC foram o desemprego em massa.
que inclusive foi o que, quando o Lula se elegeu, nós estávamos com o quê? 8, 9, mais, nem lembro agora, mas é um quadro comparável de agora. Talvez até mais grave. Isso é um resultado direto do programa privatista, porque por causa da reação em cadeia do desemprego. Exatamente. Aproveitar essa ocasião para tocar nesse assunto aí que tem se falado muito dos marajás da CAESB, né? O pessoal que ganha salários maravilhosos, né? É bom apontar que, na verdade, esses salários mais altos pertencem a uma categoria, um grupo bem pequeno da empresa. Menos de 5% tem salários realmente altos, salários que foram divulgados como se fosse todo mundo que ganhasse. Inclusive, nesse processo de divulgação, houve muita má-fé, porque eles pegaram uma planilha que não dizia se era um salário regular ou se era um salário pontual, né? Como quando você sai de férias, você recebe dobrado. Então, eles fizeram isso. E nós fomos vítimas, especialmente, da difamação de um certo jornalista chamado Cláudio Berto, que agiu com extrema má-fé, atribuindo esses salários como se fosse a toda a categoria, e o pior, dizendo que esses salários são tirados dos cofres públicos. O senhor Cláudio Humberto, ele disse isso, disse que a CAESB usa dinheiro público, o que é uma mentira deslavada. E sabendo de que estava mentindo, ele tentou justificar essa mentira simplesmente dizendo, ora, mas se a empresa cobra dinheiro do público, então o dinheiro é público. Ou seja, pelo senhor Cláudio Humberto, não existe empresa privada, então, né? Porque todo mundo cobra dinheiro do público. E esse indivíduo tem feito uma campanha difamatória sistemática contra as empresas públicas. Não é de hoje, ele foi um dos principais defensores das privatizações desde a era Collor. Ele sempre foi pago para fazer esse papel. Aliás, ele foi porta-voz do presidente Collor, né? Exatamente. Porta-voz do presidente Collor. E ele tem feito esse papel, sinto dizer, sujo, por meio de todos os sofismas e mentiras disponíveis, que são relativamente fáceis de ser desmentidos. Eu acho legal você alertar a população, não é, Marcos, em relação a isso, porque tem personagens, tem profissionais de imprensa que são pagos. Exatamente. E no DF, o principal deles para intensificar uma campanha. De uma forma generalizada, a grande mídia é favorável ao plano privatista. Por quê? Porque a grande mídia é controlada por grandes financistas, por grandes investidores. E como eu estou dizendo, a privatização é basicamente para colocar mais dinheiro no mercado financeiro. E quanto mais dinheiro circulando no mercado financeiro, melhor para os grandes especuladores que controlam a mídia. Então é um interesse próprio. Mas, como você disse, a própria população brasileira não é a favor. Não é. Quer dizer, estão indo contra a vontade do povo. Exatamente. É um exemplo muito claro de postura antidemocrática, porque você vende uma política contrária aos anseios da população, a população continua contra e você empurra isso. Isso tem sido uma constante dos últimos anos. Né? Tem uma pergunta aqui, eu não entendi muito bem essa pergunta, mas vou ver se vocês conseguem compreender comigo. Por que será que nunca vejo os ultraliberais, né, fazendo perguntas inteligentes quando tem a chance de pressionar a favor da privatização numa entrevista ao vivo como esta? Bom, aproveitando que não tem uma pergunta inteligente... Obrigado, viu, Marcelo? Obrigado pela participação. Eu vou aproveitar, então, vou responder uma pergunta que foi feita na audiência legislativa, na Câmara Legislativa, que não foi respondida porque a pessoa que perguntou não teve o respeito de ir lá fazer a pergunta. Ela mandou a pergunta por um torpedinho. Né? Sei. Que eles fizeram uma pergunta justa, uma pergunta que a população quer ver respondida. Se fosse possível criar um modelo onde a tarifa baixasse, por que não seria favorável à privatização? Olha, eu respondo do ponto de vista da população. Se fosse possível abaixar significativamente as tarifas, sem subsídio estatal, né, sem tirar dinheiro de outro lugar, para uma empresa privatizada, seria difícil você contestar isso perante a população. Né? Por exemplo, se eu conseguisse dizer, privatiza a Petrobras e a gasolina cai para metade. A adesão seria em massa. Mas por que essa promessa não é nem sequer feita? Porque, vamos dizer, até o pessoal dessa área, eles têm um pingo de vergonha na cara. Eles não têm coragem de fazer uma promessa dessas. Eu até faria um desafio. Se for assim, a gente faz o seguinte, monta um programa de privatização, no qual a operadora que assumir se compromete a manter as tarifas no mesmo nível. Eu não estou nem pedindo para baixar, só manter no mesmo nível da mesma curva de cobrança histórica. Diz, não aparece ninguém, porque sabe que não é possível. Os economistas gostam de usar um termo chamado bola da vez. Bola da vez é quando você, no cenário mundial, você escolhe um país qualquer onde você vai fazer uma série de ações para você ganhar mais. Né? E você pode dizer que nesse momento a bola da vez é o Brasil.
E o Brasil não é um país insignificante. Nós somos a 5ª maior população mundial, o 5º maior território de recursos hídricos enormes. Todo mundo presta atenção no Brasil. Então, esse ataque agora direcionado aqui, inclusive tende a se concentrar, porque eles estão perdendo em outras áreas. Por exemplo, a Argentina provavelmente vai reverter no próximo governo uma série dessas tendências aí, né? Então, infelizmente, a tendência é se concentrar no momento do Brasil, que é uma fonte enorme de recursos. Então, o objetivo é esse: o especulador financeiro, os agentes que estão empurrando esse programa, eles não estão nem um pouco preocupados com considerações práticas, com pragmáticos, não estão preocupados com a população. O objetivo deles é ganhar, e se eles conseguirem, vão ganhar muita grana às nossas custas, com o nosso prejuízo, não tenha dúvida, que foi o que aconteceu. Inclusive, no caso das telecomunicações, vale lembrar, né, que além de ter tido todo o investimento estatal antes, para depois ser entregue ao setor privado, o que resultou disso posteriormente? A tecnologia de telefonia celular não foi criada pela privatização, pelo contrário, foi uma coisa que, inclusive, até o esforço maior de privatização foi por causa da tecnologia nova que estava chegando, que ia ser muito lucrativo. Mas hoje, qual que é o principal subproduto dessa privatização? Que é a operadora, que é a Oi, está quebrada. Os caras conseguiram, por uma gestão absolutamente desastrosa, uma gestão que, vou frisar, jamais aconteceria numa empresa pública. Eles conseguiram fazer uma empresa que já teve um valor cuja ação já foi por volta de R$300, a ação está valendo centavos agora. Seja um desastre completo. Cadê a superioridade administrativa do setor privado? Quer dizer, nós temos uma série de exemplos, né, Marcos, de que isso não funciona, que não dá certo, que é o caminho ao invés, como diz o Lula está falando, lá fora da Alemanha estão... Alemanha, França, Holanda... E aqui Japão. A gente quer ir para o buraco que eles estão tentando sair, ou querem sair dele. Em termos de saneamentos, acho que registraram mais de 800 reestatizações no mundo afora. Realmente não funcionou. E aqui no Brasil? Você citou o caso de Limeira, mas tem outros exemplos. Tem um caso aqui, no caso de Itu, de São Paulo. Limeira foi a primeira a ser privatizada, não foi remunicipalizada. A remunicipalização aconteceu em Itu e aconteceu aqui no Tocantins também. As primeiras provavelmente vão vir outras nos próximos anos, porque o processo mais ou menos recente, né? Então demora um tempo para começar a ter seus resultados. E o caso aqui é especialmente grave, porque está se falando em privatização do metrô, né? O metrô é maluco, o metrô ele é subsidiado, consome uma energia proibitiva, porque se você privatiza um metrô, que já teve casos, o governo tem que continuar pagando. E historicamente, as privatizações que foram tentadas no metrô, praticamente todas foram revertidas. Ou então o governo tem que ficar pagando do mesmo jeito. E o cara está falando de privatizar o metrô aqui. Ou seja, o empresário não vai botar o dinheiro dele onde não dá lucro. Né? A Cristiane Moreira está dizendo aqui o seguinte: Goiás está arrependido com a privatização da energia. Sim. Aliás, a gente tratou disso aqui no programa passado, não lembro. O entorno de Brasília, a população está desassistida. Aumentou-se a tarifa e ficou pior a qualidade do serviço. Isso pode acontecer se a CAES for privatizada, né, Marcos? Pois é, e aí tem um caso interessante que é bom a gente frisar também, para não ficar um pouco muito marcado como se fosse assim, um setor privado contra o setor público, que também não é bem assim. Essa privatização que ocorreu em Goiás está prejudicando muito o setor privado, porque está tendo falhas de fornecimento de energia prejudicando as indústrias locais, as empresas locais. É um caso extremamente grave que, a ponto do próprio governador de Goiás, que sempre foi favorável à sua privatização, e ele mesmo está tentando reverter agora, caçar a concessão da empresa italiana que assumiu. Né? Mas aqui em Brasília é bom também chamar a atenção que as empresas públicas, elas contratam muitos serviços de empresas privadas. Aliás, o Estado sempre foi o maior investidor, sempre foi o maior contratador. O que acontece na privatização de uma empresa dessas? A qualidade desses contratos para as demais empresas privadas também vão piorar. E não é à toa que muitos empresários que prestam serviços para as empresas públicas também estão muito preocupados com isso, porque eles sabem que se a empresa for privatizada vai dificultar para eles também. A empresa que presta serviço de segurança, presta serviço de limpeza, eles também não estão muito vendo essa privatização com bons olhos. Então, é curioso, porque até o empresariado brasiliense já não está gostando dessa ideia. Porque você vê que a ideia do negócio é de fora. Não é uma coisa local. Nacional. É de fora. Nós temos uma política que, infelizmente, está sendo capitaneada agora pelo governo federal. É o governo federal que está impondo isso, especialmente dando nome aos bois ao famoso Paulo Guedes. Né? Mas
entenda que o Paulo Guedes, ele é aquele que se chama de um Chicago Boy, né? Foi formado naquela Universidade de Chicago, que é onde surgiu a mentalidade privatista atual. Ele trabalhou, inclusive, durante a ditadura chilena, do Pinochet, que foi feita, a primeira grande experiência de privatização foi feita na ditadura chilena. Porque, até por um motivo óbvio, você não conseguiria, principalmente naquela época, vender uma ideia privatista para a população nenhuma do mundo. Então, você tem que fazer essa experiência durante uma ditadura. E depois por outros processos aí, né? Mas a experiência de Paulo Guedes, ele não é, estrito sensu, um verdadeiro economista, porque economia não é mercado financeiro, economia não é bolsa de valores, economia é as pessoas trabalhando, comprando no dia a dia, você trabalhando, você recebendo seu salário, pagando as coisas, é isso que é economia. E esse pessoal que está capitaneando esse projeto, eles não entendem nada de economia. Vou dizer de forma dura, essa turma liberal de hoje não entende nada de economia. Paulo Guedes entende de especular no mercado financeiro. A experiência dele é em bancos de investimentos. Ele sabe ganhar dinheiro, né? Tendo já bastante dinheiro, ele sabe multiplicar o dinheiro. Mas ele não entende nada de como é que funciona a estrutura econômica do país. Esse cara nunca dirigiu uma pequena empresa. É à toa que durante esse tempo todo não se conseguiu recuperar absolutamente nada da economia. Aliás, desde Temer, com essa mesma política, aliás, sejamos sinceros, desde o segundo mandato de Dilma, que colocou a política de Joaquim Levy, que era a política privatista do grande programa do Aécio, o que aconteceu de lá para cá? Melhorou a economia? Não, não vai melhorar. O que aconteceu com o Macri na Argentina, mantendo essa mesma mentalidade? Melhorou? Não. O que aconteceu na era FHC? Melhorou? Isso é muito claro. A política liberal atual não tem resultados para a população geral, tem resultados para os grandes investidores. Esses se dão muito bem. Exatamente. E sobre essa provocação, é interessante você observar que um sintoma da indefensabilidade de uma posição é exatamente quando você não vê debates. Eu gostaria muito de participar de um debate de alguém defendendo a privatização. Mas ultimamente está difícil encontrar essas pessoas. E mesmo que a gente gerasse uma situação controlada, cara. Não vou pedir para um cara ir lá defender a privatização na frente de uma assembleia da CAES, meu cara, não dá certo. Mas observe que não tem, porque está muito difícil defender, realmente. Você vê, antigamente, na era Collor e FHC, quando teve esse grande primeiro processo privatista, elas vieram anunciadas como uma grande solução. Prometeu-se que ia reduzir dívida externa, naquele tempo era um problema muito sério, né? Ia reduzir dívida pública, ia resolver uma série de situações. O que aconteceu foi o absoluto contrário. Terminou a fase principal dessas privatizações, o desemprego disparou, a inflação aumentou, a dívida externa aumentou, a dívida pública aumentou, todos os indicadores pioraram. Hoje, a privatização não está nem sendo vendida dessa forma, porque não tem muito o que argumentar, ela está sendo empurrada à força, ou seja, antes foi um golpe, você passou a perna, jogou um papo, passou a lábia e enganou a população. Hoje não está nem fazendo isso, está se ameaçando diretamente, ou você faz isso ou você quebra o seu dinheiro. Então, nesse ponto, dificilmente vai haver debates nesse sentido, porque está muito complicado defender essa situação. O Marcelo diz aqui o seguinte: vocês podem falar também do saneamento, eu acho que vocês já estão tocando nisso, no saneamento no Amazonas, que já é privado há mais de 20 anos, e do Tocantins, que teve que reassumir, vocês acabaram de colocar, reassumir. Mas o caso do Amazonas é interessante, porque foi uma das grandes empresas de saneamento que foi privatizada. Ela tinha muitos problemas, realmente, tinha muitas deficiências, e foi utilizado para justificar a privatização, mas o fato é que foi privatizado e continuou com as mesmas deficiências. O que mudou foi que a tarifa aumentou, bem assim. Fala-se muito, a pressão para reestatizar a Cosamba, né, que é a operadora de Manaus. E é um dos exemplos gritantes de larga escala que demonstra que, na melhor das hipóteses, uma privatização vai manter o serviço do mesmo jeito, mas vai aumentar muito a tarifa. Na relação com os benefícios, piora. Ou seja, o aumento da tarifa é certo. Isso é garantido. Líquido e certo. Então, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Quero perguntar ao Marcos se tem mais alguma coisa que você quer acrescentar, Marcos. E já pergunto a você quais são as próximas ações do Sindagro, do Sindicato dos Trabalhadores da CAESB, nessa campanha, nesse grande movimento para salvar a empresa e evitar a privatização da empresa. Pois bem, na realidade foi possível notar até mesmo nos últimos meses um enfraquecimento na campanha privatista, provavelmente porque começou a surgir sinais de uma nova crise hídrica. Né? Mas nós podemos esperar que agora, com as chuvas, melhorando a situação, a tendência é que se retome esse discurso. Afinal, a coisa quer privatizar o filé. Né?
No caso, a gente tem uma série de ações previstas. Uma que a gente está tentando organizar é fazer uma ação conjunta com outras categorias, com a SEB, com o metrô, para a gente tentar fazer ações de maior impacto, maior escala. Porque, infelizmente, tem muita dificuldade de ter espaço na grande mídia. A grande mídia é largamente monopolizada pelo setor privado, que é favorável à privatização. Isso é bom ser frisado. Os grandes proprietários da mídia são favoráveis à privatização, sempre foram, e na verdade nunca nem esconderam isso. Então a gente tem uma certa dificuldade de penetração. Então a ação tende a ser mais em ações diretas perante a população. Não só por panfletagem, mas eventos, comparece muito a eventos públicos também, de trabalhadores em locais específicos, para chamar a atenção da população para isso. Eu acho que um segmento interessante, né, Lula, é a questão das escolas públicas, né, das escolas, da educação, dos estudantes, os professores, né, um segmento que todo dia está lidando com o pai, com a mãe, com o consumidor de energia, de água. É interessante fazer uma ação nesse sentido. Né? Sempre tem um certo interesse, principalmente, em abordar os títulos federais. Né? Mas a gente precisa de uma articulação maior, porque, infelizmente, também a gente está com uma certa dificuldade de pessoal. Né? Os encargos de um sindicato são extremamente pesados. Que, aliás, é outra coisa que eu gostaria de responder ao Cláudio Humberto, lá, que teve a cara de pau de chamar sindicalistas de vagabundo. Mas, meu amigo, eu presenciei isso de perto. O Sindago tem uma diretoria de base, tem os delegados e tem os diretores liberados para ficar exclusivamente do Sindago. O negócio ali é muito pesado, é muito trabalho, gera um estresse muito grande, a maioria das pessoas não quer ir para lá, porque sabe que Então, a gente está tendo uma certa dificuldade e nós estamos precisando também do envolvimento, não só dos trabalhadores da empresa, mas do engajamento da população. Né? Perfeito. Que nós estamos tentando atrair, porque é o nosso interesse, não é? Nós estamos defendendo simplesmente o nosso emprego. Isso, como eu coloquei aqui, tem um impacto econômico, mas a questão é que vai piorar para a população, não só na tarifa, mas também negociações de dívidas antigas. O corte de água vai tender a ser muito mais rigoroso, que hoje o corte, historicamente, da CAES é até bastante leniente, da SEB também, a pessoa fica muito tempo sem pagar, e tem várias advertências, até se chegar ao ponto de cortar, tem todo o âmbito histórico. Isso numa empresa privada é reduzido dramaticamente. Venceu os 30 dias, não pagou, acabou. Corte na certa, né? E aí vem as taxas, né? Para religar e tal. Marcos, muito obrigado, muitíssimo obrigado. Você que também é mestre, né, em ética e filosofia pela Universidade de Brasília. Né? Então tem todo um conhecimento acadêmico para fundamentar as suas colocações e vivência, experiência como funcionário da CAES, para colocar o quanto é preocupante essa ideia maluca de tentar privatizar a empresa. Mais alguma coisa, meu irmão? Fica essa mensagem final, que realmente é o nosso interesse que está em jogo, e nós estamos sob uma campanha privatista que, como você tem falado, é maluco mesmo, que chega ao ponto de querer privatizar a Casa da Moeda. Faça a pergunta para você, como o diabo você consegue lucrar com uma Casa da Moeda, imprimindo nota, como você pode lucrar com isso? Não tem como. E que tem que, infelizmente, nós estamos sob o ataque de forças muito grandes, forças financeiras internacionais, com o objetivo de cada vez mais deslocar a economia do setor produtivo para o setor especulativo. E a única forma de resistir isso é a união populacional, que se a população estiver unida, ela é absolutamente invencível. Não existe força econômica capaz de vencer a população unida. Agora, desunidos, estamos derrotados. Pois bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de clicar no like, de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações. Me ajude aí a distribuir esse conteúdo. Muito obrigado, eu sou Marcos Valério XR. Hoje é o dia 2 de fevereiro de 2020, mas mostrando um vídeo que foi gravado em 26 de setembro de 2019. Obrigado pela atenção.